Vai começar agora o jogo de perguntas e respostas, com perguntas valendo até R$1 milhão. Tô brincando, meus amigos. Está no ar mais uma edição do Rav Sani Responde, o quadro que vem conquistando a nossa audiência, aonde vocês enviam as perguntas pelo direct do Instagram by Rav Sani, pelo Facebook by Rav Sani, pelos vídeos do YouTube, como comentário de vídeo do canal do Instituto Rav Sani de Comunicação Motivacional, e eu estou aqui. Sim, hoje responderei as perguntas selecionadas pela produção. E você já sabe, se a sua pergunta está aqui ou não, você só saberá se esperar até o final do vídeo. Então, não saia daí! Próxima pergunta. Próxima não, é a primeira. Primeira pergunta é a pergunta do canal Entretendo. Rav, se são mais de 5.800 anos da criação, aproximadamente, como explicar descobertas de milhões de anos? Na realidade, pela tradição judaica, são 5.781 anos da criação do ser humano. E a sua pergunta é válida, porque a ciência investiga e, de acordo com seus cálculos, a Terra tem milhões de anos e não milhares de anos, igual à tradição da Kabbalah milenar judaica. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um ateu, um amigo meu ateu, e ele chegou para mim e falou: meu caro Rav, você é um homem inteligente. Como é que você acredita que a Terra, como é que você acredita que o ser humano foi criado só há 5.781 anos? Ele estava indignado, ele não conseguia aceitar isso, sendo que na minha visão isso é o de menos. Ele precisava ficar indignado com outras coisas, sendo ateu. Aí eu respondi para ele o seguinte: olha, meu querido, veja bem, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Para mim, Deus é o Criador do céu e da terra. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Deus é a fonte de tudo, é a luz infinita. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Melech haolam, o rei do universo. E ele sendo o criador, a tradição da Kabbalah explica que ele criou o mundo pronto. Adam Arishon, o Adão, o primeiro homem, o homem que gerou toda a humanidade, Adão e Eva, Adam ve Havá, ele foi criado não como um bebezinho. Não, um homem já pronto. Se qualquer cientista analisasse o corpo de Adão, ia chegar na conclusão: esse homem, ele tinha mais ou menos uns 40 anos de idade. E Eva, uma moça mais ou menos de 20 anos de idade. Então a ciência, ela investiga a matéria. A ciência investiga o material que ela possui na sua frente. O papel da ciência realmente é investigar. Mas Deus criou um mundo com essa aparência já. Deus criou um mundo onde as estrelas, as galáxias, que pela análise científica, a luz das estrelas demorariam milhões de anos para chegar até a Terra, Deus criou essa função luminosa já pronta. Os minerais que aparentemente, sendo investigados naquele momento, aparentam ter centenas de milhares de anos, eles foram criados naquele instante. E eu posso dar vários exemplos das árvores enormes, que também, se investigadas naquele momento, naquela ocasião, se chegaria na conclusão que elas já existem há centenas de milhares de anos. Então a resposta simples e rápida para a sua pergunta, e foi a resposta que eu dei para o meu amigo no nosso último café, meu querido amigo ateu, que eu falo para ele: olha, esse Deus que você não acredita, eu também não acredito. E ele deu muita risada, e eu até cutuco ele. Eu falei: mas por que você não está fazendo isso? Se Deus não existe, tudo é permitido? Qual que é essa sua análise, essa sua consciência? Faça o que você quiser. Eu vou cutucando ele também, ele me cutuca, e ele cutuca, e cutuca, no cutuca, e cutuca, e cutuca, e lá cutuca, e cutuca, e cutuca, e cutuca. E o que acontece desse diálogo? Uma troca. É uma troca maravilhosa, ele me respeita, eu respeito ele, somos amigos, e essa é a beleza da vida, a diversidade. O azul, o vermelho, o branco, o amarelo, o laranja, é necessária todas as cores. Eu falei para ele: o que tem que te incomodar é esse mundo tão perfeito,
esse mundo tão complexo, onde uma semente você planta, ela apodrece, dessa podridão nasce uma árvore que dá esses frutos que, se você joga essas sementes, elas vão gerar outros frutos. Qualquer corte no seu corpo, o organismo já reage, a cicatrização ela é rápida, ela é natural. A voz que você está escutando, a inteligência humana, o coração, a perfeição da anatomia humana, igual o navio, o profeta falou, me beçaria, Hazeloká. Da minha própria carne eu já vejo claramente que existe uma força maior, uma inteligência por detrás de tudo. Seria, assim, um absurdo você afirmar que tudo isso que você está vendo é fruto de um acidente. Mesma coisa que eu falar, olha, de uma explosão num ferro velho saiu um iPhone. Exatamente como esse, com todas as funções que ele possui. Imagina, num iPhone você não acredita. O corpo humano, o universo, a Terra, o planeta. Então eu falei, isso que tem que te incomodar. E não a idade. Essa foi a nossa resposta para a sua pergunta. E a ciência vai continuar investigando, porque o papel da ciência, na minha opinião, é investigar a sabedoria infinita de Deus. E estão me ligando agora, estou gravando, rapaz. Alô? É da verdade. Você sabe o que está falando ou não? Olá. Você conhece com quem você está falando? Você conhece a senhora Bravanel? Next question é a pergunta do seguidor Abel Selcom. Fiz uma pessoa sofrer, o que faço para redimir? Olha, Abel, simplesmente pelo fato de você querer se redimir, isso já é um bom sinal, que você está arrependido. Você sabe que a Teshuvá, o arrependimento, é um dos maiores presentes que Deus deu para a humanidade, da gente limpar e apagar algo catastrófico, algo terrível, uma ação negativa que nós fizemos em vida. Isso não existe praticamente pela lógica. Se eu pegar esse celular, não, celular não. Se eu pegar esse papel e rasgar, eu não tenho como transformar ele de novo num papel inteiro, não vai ficar a mesma coisa. Mas a Teshuvá, o arrependimento é um presente que Deus deu para a humanidade, que se a pessoa se arrependeu de verdade, recebeu sobre si não fazer mais aquela pessoa sofrer, ou qualquer tipo de equívoco que ela cometeu em sua vida, e verbalizar esse erro para Deus, com as suas palavras, do seu jeito. Esses são os critérios que Maimônides traz para que a Teshuvá seja aceita, para que o arrependimento seja aceito. Então, no seu caso, como foi um erro, Ben Adam Lahaveró, você precisa pedir desculpa para essa pessoa. Não basta só a sensação, isso é muito importante, a sua conclusão, você se conscientizou que você fez algo errado, mas você tem que ir até lá, mostrar que você está arrependido, pedir perdão e, com certeza, se você fizer isso de coração, você será perdoado. Bom, a pergunta 3 aqui é da Suda Nogueira, é isso, produção? Rav, vi que você ora antes de tomar café. Você pode me ensinar? Poxa, boa pergunta. Aliás, tem um cafezinho aí, produção? Que eu já posso até fazer a demonstração. Aí, aqui a produção é maravilhosa. Vou pegar aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Respondendo a sua pergunta, antes de beber, antes de comer, nós agradecemos a Deus. Hashamayim shamayim la Hashem ve'aretz natan livnei Adam. O céu é do Criador e a terra Ele deu para a humanidade, mas Ele deu com a condição de que o ser humano reconheça e aprecie e agradeça, e essas são as berachot, as bênçãos anteriores e posteriores dos alimentos. No caso do café é um líquido, então a bênção é Shehakol nihya bidvaro, que tudo existe através da sua palavra. Amém. Agora tá bom. Próxima pergunta do seguidor Ignácio Semonides. Rav, a oração de Kadish é somente pelos mortos? Não. O Kadish, o que é Kadish?
Itkadal veitkadash meirabo. Itkadal veitkadash meirabá, que seja enaltecido, engrandecido e santificado o seu grandioso nome. É uma oração de louvor a Deus. Isso foi destinado à elevação das almas dos nossos entes queridos que se foram, dos mortos. Isso faz com que essas almas se elevem lá no mundo celestial. Mas também dentro das orações diárias existe o Kadish, que faz parte do ritual, faz parte de Shacharit, da oração matinal, de Minha, da oração da tarde, de Arvi, da oração da noite, que ele está dentro da reza, onde o Hazan, aquele que está tocando a reza, que está levando a reza para os céus, ele faz o Kadish e toda a congregação, quando tem 10 homens, responde Amém. Inclusive é uma mitzvah da Torá de santificar o nome de Deus através do Kadish e da congregação respondendo Amém. Próxima pergunta, uma pergunta de um seguidor aqui que se chama Taylor Americo. O judaísmo não aceitou os livros da Septuaginta. Por quê? Septuaginta é a Torá que foi traduzida para o grego, se eu não me engano. Olha, veja bem, quando você traduz o Lashon HaKodesh, que é o idioma que Deus usou para criar o mundo, Be'asará Ma'amarot, com 10 dizeres, com 10 falas, Yehior, que seja luz. E a Torá, ela foi escrita nesse idioma, ela foi outorgada nesse idioma. Quando você traduz, você perde toda a magia, você perde toda a essência. Eu vou dar um pequeno exemplo. Né? Nas outras safot, nos outros idiomas, sky é céu. Por que sky é céu? Porque um grupo de pessoas determinou, não, lá vamos chamar de sky. Book é livro e cachorro é aquele animal lá que late, então esse é o cachorro. O nome não está vinculado com a essência daquela criatura. No hebraico já não, pela Kabbalah, Shamaim, que é o céu, Shamaim, a produção pode até colocar aqui, Shamaim, lá tem água, lá com grande concentrado de água congelada. O cachorro, Kelev, Kelev é, se você dividir pela Kabbalah, Kelev, ele é todo o coração, ele tem muito carinho, não é à toa que falam que o cachorro é o melhor amigo do homem, por aí vai. Cada palavra, cada frase da Torá, em hebraico, no Lashon HaKodesh, existem segredos místicos, existem segredos que fazem parte da essência daquele texto. E quando você traduz, você faz com que tudo isso se perca. Ah, não podemos traduzir? Podemos. Estudar o original, traduzir para que as pessoas entendam e explicar o que está por detrás desses segredos místicos, cabalísticos, que é toda a parte da interpretação da Torá, do Pardes, do Pshat, do Remes, do Drash, do Sod, que existem 4 maneiras, que é o Pardes, que é os jardins, o Pshat é o literal, o Remes já são outras pistas, o Drash, Drashot mais profundas, e o Sod, que é o oculto, o místico, que é a Kabbalah, que eu tanto amo e me apaixonei por ela. Então, pessoal não, é o Taylor. Por isso, não é a mesma coisa. Próxima pergunta aqui rapidinho do Leandro Pereira. Rav, um não judeu pode usar talit? Olha, pode, mas não precisa, mas poder pode. Próxima pergunta, João Vitor Menzel. Rav, o Shabat é o mesmo no calendário comum e no hebraico? Coincide? Sim, o sábado é o 7º dia da semana e o domingo é Yom Harishon, é o primeiro dia, e segunda vem de segundo dia. Então, segunda é que o domingo é o Yom Harishon, é o primeiro, e o sábado é o Shabat, é o 7º dia, que é o sagrado Shabat. Próxima pergunta, Imob David Carvalho, Rav, a Cabala da Madonna. É a mesma que o senhor comenta e ensina? Olha, eu não sei qual que é a Cabala da Madonna, mas a minha Kabbalah vem da palavra lekabel, o recibo. Em hebraico, quando você quer pedir um recibo, uma notinha, você fala, tem Kabbalah Bakashá, o recibo. Nós recebemos tudo isso diretamente de Moshe no Monte Sinai, por intermédio de Hashem. E essa Torá, sem a Kabbalah, sem a explicação oral, sem toda essa sabedoria que está por detrás dos versículos nus e crus, não seria possível compreender o texto. Ele até se transformaria em piadas, em sátiras iguais. Muitas companhias de humor se utilizam dos textos bíblicos literais para fazerem piadas, e realmente, lendo assim, é piada mesmo, sem a explicação,
Sem a Kabbalah, sem os Meforshim, sem toda a Torá Shebe'al Pé, não seria possível entender nada da Torá escrita. Hashem, ele deu elas juntas. E ele pediu que isso fosse transmitido oralmente, até que Rabi Yehuda Hanassi, o grande sábio da geração, há mais de 2000 anos atrás, decidiu registrar e escrever para que isso não se perca. E ele tinha razão. E depois disso, muitas outras obras foram registradas e publicadas para que tudo fique sintetizado, até que o Shulchan Aruch foi registrado, escrito, o Remá para os Ashkenazim, o Rav Yosef Karo, o Beit Yosef para os Faradim, e os comentários em cima de tudo isso, mas é a mesma Torá, é a mesma essência, é a mesma fonte. Um pequeno exemplo rápido disso é guardar o Shabat, guardar o sábado. Como é que eu guardo o sábado? Eu escrevo o sábado num papel e guardo na gaveta? Não. A Torá oral, a Kabbalah, o Talmud, tudo isso vem explicar o que significa abraçar e guardar o sábado, o que é trabalho, o que não é trabalho, quantos trabalhos, quando pode, quando não pode, tudo isso faz parte de toda essa Kabbalah, e a Kabbalah ela sempre vem trazer aquele prisma mais esotérico, aquele prisma mais místico, aquele prisma que tem a ver com o teu dia a dia, que vai te fazer parar e pensar e refletir no propósito, no significado que existe por detrás desses preceitos, dessas mitzvot, desses mandamentos, que não são mandamentos de acordo com a Kabbalah, são etzot, são conselhos para que a sua vida prospere, para que a sua vida seja uma vida significativa no âmbito pessoal, profissional e principalmente espiritual. Então essa é a minha Kabbalah, não sei, da Madonna, e pergunta pro Yankel aí. Meus amigos, última pergunta dessa leva. Na verdade, é um pupurri, que eu vou responder várias não, é duas, né? Três? Aqui mesmo no nosso escritório me foi questionado sobre essa comemoração que os judeus, na época de dezembro, comemoram o Natal, não estou brincando, a festa de Hanukkah. Azegmor beshir mizmor Hanukkah tamizbeach. Já é Hanukkah, inclusive, você que está assistindo esse vídeo, já estamos na semana de Hanukkah, são 8 dias de Hanukkah, 8 dias de festa, e o próprio nome já diz, Hanukkah. Hanukkah, eles descansaram, Hanukkah, no Kaf Rei, 25, no dia 25 do mês judaico de Kislev, os judeus descansaram da batalha. Que batalha foi essa? Foi a batalha contra a potência mundial da época, o Império Grego, que dominava Israel, e o seu imperador Antíochos era um homem malvado, era um homem perverso. Ele estava oprimindo os judeus e proibindo o povo de Israel de praticar o judaísmo. Era proibido estudar a Torá, era proibido fazer circuncisão, era proibido guardar o sábado, guardar o Shabat. Tudo isso porque eles queriam impor a cultura grego-helenista, os deuses do Olimpo, eles estavam indo contra o judaísmo monoteísta. E isso foi um grande sofrimento. As pessoas que eram capturadas praticando, estudando a Torá, elas fugiam para as cavernas. E quem era capturado morria. Os gregos não queriam nos destruir fisicamente. Eles queriam nos destruir espiritualmente. Por isso que daqui a pouco eu vou falar que a comemoração, a celebração é através das velas que simbolizam a nossa alma, o espiritual. Mas prestem atenção, a família dos Hashmonaim, os Hashmonaim que eram muito importantes na época, era uma família nobre dos Kohanim, dos sacerdotes, e o seu líder Matitial, o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, e os seus filhos, e todos aqueles apoiadores decidiram enfrentar o Império Grego, decidiram sair para a batalha sem nenhuma chance. Como é que eles vão enfrentar a potência mundial? Mas não, a chama do judaísmo está sendo ameaçada, não sabemos como os venceremos, mas não nos iremos entregar. Kiem Hayeinu Veorech Yameinu, essa é a nossa vida e a nossa longevidade, é a Torá e ela não pode ser ameaçada por nada e por ninguém. Foram para a guerra e venceram. Esse foi o primeiro milagre. A batalha em si, a guerra, foi uma vitória milagrosa, nítida, porque um grupinho de rabinos velhos de Bengala venceram o Império Grego. E o segundo milagre, os gregos queriam impor a sua cultura idólatra, entraram no templo, impurificaram o templo, não destruíram o templo, eles simplesmente queriam dar ênfase que isso aqui não é nada, não existe o monoteísmo.
vamos impurificar toda essa avodá, todo esse trabalho, todo esse serviço dos judeus no templo de Jerusalém. E eles impurificaram o templo. Quando os Hashmonaim entraram lá, não tinha azeite puro para acender a menorá, o grande candelabro que era aceso diariamente no templo. E o outro milagre que se destacou muito foi o milagre do Par Hashemen. Foi o milagre do potinho de azeite, que para acender a menorá precisava ser um potinho de azeite com o carimbo do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote. E o único azeite puro que existia lá naquela balbúrdia, naquela bagunça, era aquele potinho que foi encontrado. E simplesmente o fato de se encontrar esse potinho já foi um milagre. E eles pegaram esse potinho, só que só havia azeite suficiente para acender a menorá para aquele dia. E o milagre foi que aquele azeite suficiente para um dia durou 8 dias. E esse milagre, no ano seguinte, os Hashmonaim perceberam que essa influência positiva, essa energia do milagre voltou para o mundo nessa mesma data, no ano seguinte. Isso é a maior prova de que o sinal dos céus era para que isso fosse eternizado como uma festa, a última das festas, Hag Hanukkah, que nos acompanha nesse exílio, que nos acompanha nessa época de escuridão e traz a luz da esperança, e traz a luz da renovação, e traz a luz da continuidade do povo de Israel. Am Israel Chai. Então a festa de Hanukkah é celebrada da seguinte maneira: o milagre da guerra é lembrado nas orações, no Alanissim, na Amidah, Shacharit, Minha, Arvit, e no Alel, que nós recitamos diariamente nos 8 dias de Hanukkah, os salmos de louvor agradecendo a Deus por esses milagres, e pela festa de Hanukkah, Bayamim Haem Basman Hazeh, que aconteceu naqueles dias, mas é atual para os dias de hoje também. E o segundo milagre é celebrado com o acendimento das velas de Hanukkah. Existe um vídeo que eu falo sobre isso, no nosso canal está aqui, ó, a produção está colocando aqui esse vídeo, eu explico exatamente como acende as velas de Hanukkah, e eu conto também em outro vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui, também sobre o milagre e uma história muito emocionante. O acendimento das velas que foi o grande destaque. No primeiro dia de Hanukkah, nós acendemos uma vela. No segundo dia, 2 velas. No terceiro dia, 3 velas. No quarto dia, 4 velas. No quinto dia, 5 velas. No sexto dia, 6 velas. No sétimo dia, 7 velas. No oitavo dia, 8 velas. E o shamash, que é a vela que nós utilizamos para acender, porque nós não podemos ter proveito das velas de Hanukkah. E simplesmente nós olhamos para elas, nós rezamos perto delas e nós nos inspiramos através dessa luz que ela representa. Então o shamash é para que a gente possa ter proveito da vela do shamash e utilizar essa vela do shamash para acender as velas da mitzvah, do preceito das velas de Hanukkah. Agora, é muito interessante que surge a pergunta do Beit Yosef, se havia azeite para um dia, o milagre não foi 8 dias, porque para um dia tinha azeite, não, Yankle? Então por que nós celebramos 8 dias de Hanukkah como se fosse 8 dias de milagre? Se para um dia tinha azeite, então não foi 8 dias de milagre. O primeiro dia não foi milagre. Olha só que resposta magnífica, existem muitas respostas, mas olha essa resposta que eu vou compartilhar com você agora. É que quem disse que o azeite acender não é um milagre também? Tudo é um milagre. A natureza é um milagre que nós já se acostumamos com ele. O sol nascer é um milagre. O oxigênio que não acaba é um milagre, o teu coração batendo é um milagre, você enxergar é um milagre, tudo é um milagre. Então o azeite, tinha azeite para um dia, não era milagre, o primeiro dia tinha azeite, mas o azeite acender também é um milagre. É um ensinamento para as futuras gerações reconhecer e apreciar que cada detalhe da magnífica criação de Deus é um milagre por si só e nos aproxima dele cada vez mais quando nós reconhecemos, apreciamos e nos esforçamos para se conectar com o divino. Essa é uma das respostas, existem várias respostas, existem vários costumes da festa de Hanukkah. E um dos costumes é alimentos fritos, não é? Você que está de dieta, você que cuida da sua alimentação, ok, mas na festa de Hanukkah não tem problema. Eu deixo. Pode fazer um latkes. O latkes, aqueles bolinhos fritos de batata, uma delícia. Os latkes, uma delícia. Por quê? Alimentos fritos porque o milagre foi através do óleo, através do azeite. Inclusive, você que gosta de sushi, por que não um sushizinho frito, um skin? Na minha casa é sushi frito. Vamos mudar aqui a receita. Sushi frito em Hanukkah. Mas essa é a festa de Hanukkah, uma festa maravilhosa. É a última das festas.
foi uma festa derabanan que os sábios instituíram. E na própria brachá, quando a gente fala Leadlik Ner Hanukkah, a gente agradece pela mitzvah de acender as velas de Hanukkah. Depois a gente fala Sheheyanu no primeiro dia. E depois a gente fala She'asa Nisim La'avoteinu, que fez milagres com os nossos antepassados, Bayamim Ha'em, naqueles dias, Basmanazé. Mas o milagre não é só um folclore. A história não é só uma lembrança de algo que aconteceu no passado. No judaísmo, todas as festividades, todos os Hagim têm a sua própria essência que desce para o mundo, a sua energia, a sua luz própria, e é isso que a gente tem que buscar nesses 8 dias de Hanukkah. Então eu espero que você tenha um Hanukkah Sameach, eu espero que você tenha uma excelente festa e celebração de Hanukkah com a sua família. Eu agradeço aqui a BSR Coworking, que nos fornece esses espaços maravilhosos para as nossas gravações de alguns quadros do nosso canal do YouTube Rav Sani, by Rav Sani, do nosso Instituto Rav Sani de Comunicação Motivacional. Você que não conhece o nosso trabalho, o nosso site está aqui. Em breve você poderá fazer parte do nosso instituto como um sócio, como um membro, recebendo benefícios. Tudo isso você vai saber se você nos acompanhar no Instagram by Rav Sani, no Facebook by Rav Sani e, óbvio, com vídeos que serão publicados em breve relacionados a essa boa notícia. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja abençoado por Deus e eu quero que todos os desejos do seu coração se realizem hoje. Fui!